Olá, tudo bom? Eu sou o professor Ricardo e na aula de hoje nós vamos conversar um pouco sobre este pensador que é um dos mais controversos, mas também um dos mais importantes pensadores de toda a história. Hoje falaremos dele, falaremos de Karl Marx. Então vamos lá? Vem comigo que nós vamos conhecer muito hoje. Já quero pedir que você, antes de qualquer coisa, não vá colocando seu dislike sem conhecer um pouco sobre o pensamento de Karl Marx. Entenda que esse é um pensador muito importante para a história do pensamento, para a história da filosofia, para a história da ciência política, para a história da economia. Ainda que nós não concordemos com ele, ainda que você não concorde, é importante que conheçamos o que ele pensa, quais são os seus fundamentos e, se é possível, tirar algo de interessante na filosofia e no pensamento econômico e político de Karl Marx, tá? Karl Marx foi um pensador alemão que viveu no final aí no início aí do século XIX, né, até meados do século XIX, então viveu sua vida toda no século XIX. Você pode ver aí que na periodização viveu de 1818 até 1883, então viveu um período após as grandes revoluções burguesas. E viu a ascensão do capitalismo, do que ele foi um grande crítico. Vou tentar fazer uma aula rápida, então vamos aqui rapidamente pensar um pouco. Olha, foi um intelectual revolucionário alemão, fundador da doutrina comunista moderna, que atuou como economista, filósofo, historiador, teórico político e jornalista. Você já deve estar estranhando que aqui nessa lista de atribuições dadas a Karl Marx não se encontra sociólogo. É verdade que Karl Marx não escreve uma obra com pretensões sociológicas e talvez até lhe causasse uma certa ojeriza, um certo estranhamento, já que a sociologia era uma ciência que estava nascendo na sua época, em via dos pensadores positivistas, de quem ele era também um opositor. Então, o Karl Marx se opõe, por exemplo, ao pensamento de Auguste Comte, que é o cara que vai falar do surgimento da sociologia. Então, o Karl Marx fica mais dentro da filosofia, da teoria histórica e da ciência política e econômica, e não se adentra para a sociologia. Mas teria alguma importância, então, Karl Marx para a sociologia? Sim, sem dúvida. Talvez a maior importância que nós poderíamos encontrar na obra de Karl Marx para a sociologia seria um método desenvolvido por Karl Marx para analisar a história, para analisar a realidade, e que se torna fundamental para qualquer tipo de análise das sociedades. Ainda que você não seja um marxista, não se preocupe, né? Existe de um lado os marxistas, aqueles que concordam com a teoria política de Karl Marx, né, que defendem essa teoria política, que defendem o interesse de implementar a revolução do proletariado, né, e o desenvolvimento de um socialismo e um comunismo. E existem também os marxianos. Né? O que é ser um marxiano? Né? Estudar Marx, né? E estudar, por exemplo, do ponto de vista econômico Marx. Não necessariamente um marxiano é um marxista. Tá bom? Então existem alguns estereótipos que são marcados. Eu costumo dizer que existem épocas históricas em que o Marx ele está mais alto na cotação e hoje talvez o Marx esteja uma cotação um pouco baixa aí na bolsa de valores dos pensadores. Né? Não podemos deixar de lado um filósofo, um pensador que influenciou de forma decisiva a história do século XX também, do século XXI, que marca decisivamente o modo como nós interpretamos a nossa realidade hoje, tá bom? Uma coisa muito interessante no Marx é que ele se propõe, sabe, a transformar a realidade. Dessa forma, ele já vai fazer uma crítica profunda à história da filosofia que o antecede, especialmente do idealismo, né, de um dos seus predecessores intelectuais, que era o Friedrich Hegel, que é o grande pensador alemão do século XIX. O Hegel desenvolve as bases das quais o Marx vai se assentar para desenvolver o materialismo histórico dialético, que já vou falar. Né? Mas o Marx ele analisa toda a história do pensamento, toda a história da filosofia e vai dizer, cara, se pensou muito, se analisou muito, se interpretou muito a realidade.
O que está faltando agora é transformar essa realidade. Então, o que o pensamento de Marx propõe é uma mola propulsora para que o ser humano realmente desenvolva um modo novo de organização social. Quer dizer, transformar a realidade. E nas palavras dele, não se trata de interpretar diferentemente o mundo, mas de transformá-lo, pois a própria interpretação está condicionada ao mundo posto. Só a ação revolucionária produz a transcendência do mundo vigente. Então a proposta de Marx é transformar o mundo, é mudar. Se você é um marxista, você é um revolucionário. Né? Existem muitas pessoas que se assentam, se apoiam muito no pensamento de Marx, especialmente quando discordam no fato de que estaríamos vivendo uma condição de vida satisfeita, uma condição de vida justa, né? E quando analisamos a realidade sobre alguns aspectos, é possível perceber que existe muita desigualdade, existe muita injustiça, e esta injustiça e essa desigualdade poderiam ser sanadas por um processo duro, revolucionário. Olha, a revolução não necessariamente deve ser violenta, a revolução não necessariamente ela deve ser repentina. A gente pode estar vivendo uma revolução agora, ainda que seja uma revolução lenta, ainda que seja uma revolução pacífica. O fato é que sem a transformação, sem a revolução, para Marx não haveria mudança e o status quo, a condição de desigualdade social se manteria. Ele vive numa época em que o desenvolvimento do capitalismo faz surgir um fenômeno de trabalho extremamente degradante dentro das fábricas na Europa, que é uma condição de trabalho nas quais os indivíduos não possuem nenhum direito trabalhista e se mantêm em condições de subemprego, em condições completamente degradadas da vida humana. Né? E é contra isso que ele vai, de algum modo, militar, né? Lutar contra essas condições degradadas do trabalho humano. Para Marx, o trabalho é o fundamento da ação humana, é o que nos faz humanos. E quando o trabalho ele é alienado, quando o trabalho ele perde o seu valor de tornar o ser humano mais humano, o trabalho se torna forma de dominação, de subjugação do ser humano. E o que ele vai propor é então que os trabalhadores se unam e que sejam juntos a força revolucionária. Que as classes dominantes tremam a ideia de uma revolução comunista. Os proletários nada têm a perder a não ser suas algemas. Tem um mundo a ganhar. Proletários de todo mundo, univos. Esta aqui é uma frase muito conhecida daquele livrinho famoso escrito por Marx e por seu companheiro e parceiro intelectual Friedrich Engels, tá? No Manifesto do Partido Comunista. Eu recomendo demais que você leia o Manifesto do Partido Comunista, no mínimo leia o Manifesto do Partido Comunista. Outras duas obras de Marx são fundamentais para o desenvolvimento de seu pensamento, que é a Ideologia Alemã, que é um livro que não é tão difícil de ler se você tiver interesse, e O Capital, que já é uma obra muito maior, apesar de não ter sido terminada pelo próprio Marx, foi compilada depois por Engels e publicada depois da morte de Marx. Se tornou a sua obra mais conhecida, né? O Capital. Vamos lá. Agora, com esse espírito revolucionário, com esse espírito de desejo de transformação da realidade, vamos analisar o que o Marx quis dizer com esse negócio de materialismo histórico dialético. Isso é um método de Marx. O materialismo histórico dialético tem origens na obra de Friedrich Hegel, né, que é o cara que vai buscar lá na filosofia grega essa ideia de dialética. Sabe como ele faz isso? O Sócrates tinha como um método a dialética, só que a dialética socrática era a dialética no diálogo, né? Acontecia nos debates, em que uma pessoa falava uma coisa, outra pessoa vinha e contrapunha com um argumento de oposição. Essas oposições de argumentos pressupunha, né, possibilitava o surgimento de novas ideias, de novas convicções que ainda não existiam anteriores aquelas ideias serem postas em oposição. Então essa oposição de ideias, né, produzia um método dialético socrático. Essa dialética ela é interpretada por Hegel como um processo que não somente acontece na troca de ideias. A dialética para Hegel aconteceria também na história. A história é uma dialética. Só que para Hegel a dialética é uma dialética idealista, são as ideias, são as formas ideais e de pensamento que existem na realidade que condicionam o modo como o ser humano vive na Terra. E aí estudar o mundo, estudar a realidade de um ponto de vista idealista seria
você estudar a história do pensamento. E que é a partir da forma como o ser humano pensa, é que o ser humano vive. Essa é a ideia do idealismo. O que o Marx faz? Ele inverte essa lógica, ele vai dizer, olha, peraí, não. Existe uma forma de eu interpretar a história e as sociedades dialeticamente, então eu posso fazer uma história dialética, uma história de oposições, mas não uma oposição ou uma história de oposições de ideias, e sim oposições de condições de vida. Essas condições de vida, essas condições materiais de vida é o que é o materialismo histórico dialético. Então, no materialismo histórico dialético, a passagem de tese, antítese e síntese, que tem origem na espiral hegeliana, eu fiz esse desenho para vocês, olha que lindo aí. O Hegel vai dizer que a história ela é essa espiral, porque o fim da história é a aquisição de liberdade. Então, é muito otimista. Tem uma origem, essa teoria hegeliana tem origem no paradigma do evolucionismo, né? Está se guiando para um fim. Os processos históricos eles são de tese, antítese e síntese. E depois a própria síntese se transformaria em uma nova tese, em um outro processo. Mas isso sempre acontecendo no plano ideal, no plano do pensamento. Então, o Hegel vai dizer assim que existe uma filosofia, como a filosofia de Heráclito, e depois existe uma filosofia como a filosofia de Parmênides, que são oposições. Daí surge o pensamento socrático platônico, que é a síntese. Mas o pensamento socrático e platônico depois, em um outro processo dialético que seguia para o aumento da liberdade humana, seria novamente tese, seria novamente antíteses, e outras sínteses surgiriam nesse processo de evolução incessante da história da humanidade. É por isso essa seta dentro da espiral que sempre acrescenta mais liberdade ao ser humano, né? É muito interessante que quando o Marx vai, de alguma forma, resgatar o pensamento de Hegel e vai trazer essa ideia para a Terra, ele vai pensar que a dialética ela não é mais a dialética dos pensamentos, porque também os pensamentos não teriam capacidade para determinar o modo como o ser humano vive na Terra, determinar a forma como as sociedades se instituem, mas pelo contrário, é a forma como as sociedades se instituem, é a forma como os seres humanos vivem, produzem os seus alimentos, constroem suas casas, é a vida material que proporciona o pensamento. Então, inversamente às ideias do Hegel, o Marx propõe que materialmente o ser humano produz as formas culturais e de pensamento. Então, por isso que o método de Karl Marx de análise da realidade, de análise das sociedades, que é o materialismo histórico dialético, se torna tão caro para as ciências humanas e sociais e, portanto, também para a sociologia. Tá? Uma coisa bonita que o Marx vai buscar, que ele também vai na filosofia grega antiga, baseado em Demócrito e Epicuro sobre o materialismo e em Heráclito sobre a dialética. Marx defende o materialismo dialético, tentando superar o pensamento de Hegel e de Feuerbach. Feuerbach, que era um outro filósofo alemão, muito influente no campo do ateísmo, que, como Marx entendia que a religião era um caminho para o desenvolvimento de ideologias que tornavam os seres humanos subjugados, dominados mais facilmente. O Marx também traz isso do Feuerbach e do Hegel. O que vai acontecer é que, para o Marx, o que se encontra dentro do processo dialético na história são o que ele chama de classes sociais. As classes sociais, elas não somente servem para analisar a sociedade, elas são forças motrizes reais que transformam a realidade. Mas que em todos os tempos históricos existiram sujeitos que se encontravam nas partes inferiores da estratificação social e que, portanto, né, eram os dominados, enquanto outros eram os dominantes, né? Enquanto dominada, a classe social ela sofre com o poder daquilo que Marx chama de superestrutura, que é a instituição
do Estado, a instituição do direito, das artes. Quem diz o que é arte, quem diz o que é legal, o que é ilegal, quem diz quem tem poder e quem não tem poder, se encontra sempre no topo da estratificação social, tornando a história da humanidade uma história estratificada de grandes desigualdades, em que a maior parte da sociedade que se encontra nas bases da estratificação e que, portanto, é responsável pela transformação real, por fazer a realidade, é apenas fantoche na mão de quem domina e que normalmente pouco produz, de que normalmente pouco faz, sobre a ótica de Karl Marx. O trabalho seria, para Marx, né, nessa lógica do que ele chama de praxis, né, o trabalho é o que torna o ser humano humano de verdade. A sua humanidade estaria no seu trabalho. Mas quando o trabalho ele se torna um trabalho exaustivo, obrigatório, um trabalho que é feito através da servidão, da escravidão, né, ou da condição proletária, o trabalho se torna penoso e tira do ser humano a própria humanidade que possuímos, nos torna alienados, tá? A praxis, né, é aquilo que constitui o próprio homem. Né? O homem se constitui a partir do seu próprio trabalho. A sociedade se constitui a partir de suas condições materiais de produção, que dependem de fatores naturais, como o clima, como a biologia, como a geografia, ou seja, relação homem-natureza, assim como a da divisão social do trabalho, da sua cultura. A economia mantém esta relação de homem, natureza, cultura. Para Marx, o ser humano, para além de ser um ser biológico, né, o ser humano também seria suprabiológico, né, supraorgânico, porque o ser humano também é resultado dessas forças de produção que são instituídas através da tecnologia no tempo e que são fontes da cultura. E que nós somos seres humanos em vias de sermos constituídos na medida em que nós somos matéria do trabalho de outros seres humanos e fazemos e também produzimos para outros seres humanos. Ninguém produz para si próprio, ninguém vive sozinho, né? E aqui o que eu estava dizendo, as classes sociais elas demonstram a pré-história da humanidade. A pré-história da humanidade é a história até o capitalismo. Para Marx, os modelos de organização das sociedades ao longo da história sempre foram marcados por lutas de classes, né? E estas lutas de classes, esses conflitos, eles acabavam chegando a um ponto insuportável de tensão entre a classe dominante e as classes subalternas, que acabavam acarretando em revoluções que causavam um rompimento violento dessas classes e resultava na transformação da sociedade e na criação de outras classes. Foi assim na Revolução que que fez com que a sociedade deixasse de ser escravista, mas se tornasse uma sociedade da servidão. E depois essa sociedade da servidão, que criava essa luta de classes entre os servos e os nobres, acabou se transformando através das revoluções burguesas nessa nova sociedade, que é a capitalista, na divisão de classes, né? Na luta de classes entre burgueses e proletários. Para Marx, este era o ocaso da luta de classes, o modo capitalista de produção. Porque o modo capitalista de produção era tão violento na forma como distinguia os seres humanos em estratos sociais, que quando acabasse, quando a revolução viesse, não existiriam mais lutas de classe. O ser humano, então, sairia da sua pré-história, né? Mas isso só seria possível através do esclarecimento, né? Através do esclarecimento da população, especialmente da população trabalhadora que se encontrava submetida a um modo de produção, a um modo de cultura, a uma política que fazia com que os indivíduos naturalizassem modos de vida extremamente degradados e marginalizados. Marx, então, vai dizer que somente através desse esclarecimento, dessa tomada de consciência desses grupos sociais subalternos, é que eles
alçariam ao poder, tomariam o poder, tomariam de volta aquilo que eles possuiriam, que é a própria sociedade ou os produtos da sociedade. Um filósofo francês chamado Paul Ricoeur chama Karl Marx de um dos 3 mestres da suspeita, o colocando de lado com Sigmund Freud e Friedrich Nietzsche. Dizia o Paul Ricoeur que enquanto o Nietzsche suspeita da moral e enquanto o Freud suspeita da memória, Marx suspeita da economia e da história, né? Ele cria uma suspeita da história. Não, a história não deveria ser contada considerando os nomes dos heróis, né? Dos grandes nomes, dos grandes pensadores da história. A história verdadeira deveria ser contada com os nomes dos trabalhadores que ergueram as cidades, que construíram nos campos e produziram alimento para tornar a humanidade viva, né? O que acontece dentro do modo de produção capitalista e que é o elemento mais degenerado desse sistema econômico é o que o Marx chama de modo institucionalizado de desigualdade social e de roubo, né? A palavra que ele utiliza várias vezes é esta. É uma apropriação indevida ou uma expropriação do poder do proletário, do trabalhador. O que acontece dentro da sociedade capitalista é que o trabalhador ele vende a sua força de trabalho, ele já não é mais proprietário dos bens de produção, logo ele vende a sua força de trabalho, mas quando ele vende a sua força de trabalho, ele recebe apenas uma mínima parcela relativa ao que ele produz. Então, por exemplo, um sujeito é um marceneiro, mas ele não tem os instrumentos para produzir produtos de madeira, cadeiras, por exemplo. E aí ele vai trabalhar numa marcenaria, que é do capitalista, né? É do burguês, é daquele que possui os bens de produção. O marceneiro recebe um salário de R$1.000 por mês. Digamos que nos primeiros 15 dias ele consegue produzir o suficiente para lhe custear o seu salário. Nos outros 15 dias ele produz para o bem do proletário, aliás, para o bem do burguês, do capitalista, né? Essa expropriação desse trabalho que é devido do trabalhador é chamada por Karl Marx de mais-valia. Ao longo da história surgiram formas de manifestação da mais-valia diferentes. Por exemplo, a mais-valia absoluta. Na mais-valia absoluta aumenta-se o número de horas trabalhadas e recebe o mesmo salário. Ou então você reduz o salário sem reduzir a jornada de trabalho, fazendo com que o trabalhador trabalhe mais, né? Você força o trabalhador a trabalhar mais. E na medida em que ele trabalha mais, a produção aumenta. Num capitalismo primordial, né, num capitalismo nascente, especialmente no século XIX, início do século XX, era esse o tipo de mais-valia que mais funcionava, né? Era o que mais estava implementado, é a mais-valia absoluta. Uma forma de exploração terrível. Agora, mesmo no mundo de hoje, que nós temos um capitalismo mais desenvolvido, né, ainda assim é possível se perceber com certa clareza a mais-valia sendo implementada. Essa mais-valia relativa, que ao invés de aumentar o tempo de trabalho do trabalhador, faz algo diferente, né? Aumenta a produção através da introdução de novas e melhores tecnologias e técnicas de administração. Nesse caso, os salários são mantidos e as jornadas de trabalho também são mantidas. É possível até que você as diminua, é possível até que você faça com que o trabalhador trabalhe de casa, dizendo para o trabalhador que com isso ele vai ter uma melhor qualidade de vida, ele vai se satisfazer mais. A mais-valia relativa se assenta muito naquelas ideias aquelas ideias motivacionais para o trabalho, né? Por quê? Porque elas favorecem a ampliação da produção e acrescentam também no trabalho não pago, né? Esta é a forma de exploração do capitalismo mais desenvolvido e atualmente muito utilizado. Se a gente parar para pensar, em uma empresa, quando o empregador, né, quer que os seus empregados se mantenham motivados, que vistam a camisa, né, tudo se faz em função de um bem maior. Obviamente que, de um ponto de vista
econômico e se opondo em certa medida ao Marx, a gente poderia dizer assim, mas para a manutenção dos empregos isso é importante, para a manutenção da saúde econômica da empresa e, portanto, da empresa lucrando mais com a possibilidade futura de aumento dos salários, isso é ideal. Mas Marx vai dizer que dentro da estrutura dessa sociedade capitalista e com esse modo de produção, é uma dinâmica que é uma dinâmica de dominação e de subjugação do trabalhador, que sempre deverá ser aquele que vai se esforçar mais no final das contas, é quem vai doar uma parte da sua humanidade para produzir a riqueza. Por que é doar uma parte da sua humanidade? Lembra que eu estava falando que é o trabalho que torna o ser humano humano? Está na praxis, na atividade laboral, o desenvolvimento da sua humanidade, né? E aí, quando o ser humano já não se reconhece mais no produto do seu trabalho, ele se torna alienado, né? E ele vai acreditando que aquilo tudo estava certo. Para Marx, existem dois elementos opostos que instituem-se na sociedade: a infraestrutura e a superestrutura. Enquanto aliás, nossa, eu não acredito. Eu troquei esse negócio aqui. Então vamos fazer o seguinte, é o contrário, tá, gente? É o contrário, tá? A infraestrutura são as forças de produção, a matéria-prima, os meios de produção e os trabalhadores, isso tudo é infraestrutura. Presta atenção, infraestrutura. E a superestrutura, tem que botar a seta aqui, que eu quis fazer bonito e por isso que ficou desse jeito. E a superestrutura seria esse aparato jurídico-político, além de toda a estrutura ideológica, o Estado, a justiça, os meios de comunicação e a arte. É na superestrutura que se encontram as forças ideológicas e, portanto, ideais que fomentam os indivíduos a manterem-se vivendo naquelas condições de subjugação, naquelas condições de trabalho alienado, de trabalho subalterno, né? Então, a superestrutura, que é o que está do seu lado aí, do lado direito aí, aparato jurídico-político, é a superestrutura, se encontra em um plano lógico da estruturação da sociedade, as leis, a justiça, né? A arte, a produção intelectual, tudo isso é superestrutura, enquanto que infraestrutura são as redes verdadeiramente produtivas dentro da economia da sociedade. Liga-se com matéria-prima, liga-se com os processos de produção reais, liga-se com os trabalhadores, né? Quem se encontra simplesmente na infraestrutura e é dominado pela superestrutura, sente a força da ideologia. O que é ideologia? Para Marx, ideologia é uma forma ilusória de compreensão da realidade. É uma consciência falsa, é uma concepção idealista da realidade, né? E que se tornaram, essas lógicas se tornaram motores da vida real. A função da ideologia seria dissimular a dominação que existe de uma classe sobre outra, porque através do processo ideológico as pessoas costumam acreditar que não, que está tudo certo, que eu não sou dominado por ninguém. Então essa dominação ela é dissimulada. Não se percebe que existe uma estratificação social pré-estabelecida dentro da qual você se encontra e da qual você não consegue sair, né? Então a ideologia preserva a dominação. Sabe, tem uma ideia que eu tenho sobre ideologia que ela é muito bonita. Eu sempre penso em ideologia assim. A ideologia é como se fosse uma grande nuvem. E essa nuvem é produzida por pequeníssimas partículas de informação. E essas partículas de informação elas têm origem, por exemplo, nos meios de comunicação, dentro da política, dentro das escolas, dentro das igrejas, né, na produção artística. Tudo que é informação vai para a grande nuvem da ideologia. E essa grande nuvem da ideologia possui mais informações produzidas, né, e promovidas pelas classes superiores, pelas classes opressoras, na visão de Marx. Aquelas que se encontram no topo da estratificação social, né? Então quem está lá no topo vai produzir a massa grande da nuvem da ideologia, que nós estamos dentro dessa nuvem. Então é óbvio que quem produz vai produzir informação que diz respeito aos seus interesses, não é verdade? E aí existe toda a população dentro da nuvem. Tem aquela turma
que por estudar muito, que por conseguir compreender muito sobre ideologia, consegue colocar aquela máscara de gás quem vai para a guerra, né? E aí se desvencilha, sabe que tem uma nuvem, se desvencilha da nuvem, consegue filtrar o conhecimento, consegue filtrar as formas de vida, consegue, por exemplo, se desvencilhar dos modos de organização social, produção de trabalho, né, trabalho alienado. Né? São pessoas que conseguem viver uma vida de uma forma mais natural, distanciando-se da rotina e da reificação, quer dizer, da coisificação típicas da sociedade capitalista. Agora, existe aquela turma que sabe, não, tem ideologia aí, ideologia que me incita a consumir mais, né, a trabalhar para ter dinheiro para comprar coisas que amanhã eu não vou querer, porque no outro dia eu vou trabalhar mais para comprar outras coisas que estão me dizendo que eu quero, mas que na verdade lá no fundo eu nem preciso, e eu continuo neste ciclo vicioso de trabalho, desejo e consumo, né? Eu sei que existe essa ideologia que me faz viver desta forma, mas também eu não me esforço muito para me afugentar desses processos ideológicos, não. Sabe? É como se fosse colocasse a máscarazinha, né, a máscara do coronavírus. Você põe aquela máscara de pano, eu estou protegido, tá em nada, né? Mas, enfim. Agora, tem aquela turma que é a galera sem filtro, né? A galera que nem sabe que existe a nuvem da ideologia, é a turma que acredita que o cabelo enrolado é o cabelo ruim, e esta é uma afirmação puramente ideológica, porque eu, né, tenho que cortar o cabelo baixo, porque se ele crescer, ele enrola, né? Ele fica muito ondulado, demonstrando a minha genética parda. Já me disseram que eu tinha o cabelo ruim, e ruim é não ter cabelo, tá? Esta é uma afirmação profundamente ideológica, porque nós, historicamente dominados e tendo como classes dominantes os brancos europeus, tendemos a acreditar que as características fenotípicas destes brancos europeus são melhores. Portanto, cabelo bom é aquele cabelo que é cabelo do branco europeu, com o cabelo liso. Enquanto que o cabelo ruim é o cabelo do negro, é o cabelo africano, é o cabelo do pardo. É aquele que não condiz com as características físicas de quem domina, mas simplesmente condiz com a característica física de quem é dominado. Por isso é ruim. E é por isso que nós precisamos inverter essa lógica, essa ideologia. Tá? Acreditar que em função de uma característica física ou em função de um lugar de onde você veio, você circunscreve, você deve se manter dentro de uma determinada classe social, é ideológico sim. Tá? Vamos pensar um pouco sobre a nuvem da ideologia e quem está alimentando essa nuvem, como nós poderíamos melhorar a lógica e a ideologia, né? Desvencilhar a nossa sociedade de tanta ideologia. Então, o que a ideologia também faz? Ela acaba criando, né, uma explicação apaziguadora. Não, tá tudo tranquilo, não existem tantas diferenças sociais. Tenta escamotear, né, tenta diminuir o conflito, não demonstrar que existem desigualdades incisivas e tenebrosas, né? Acabam criando então essa consciência que ela é parcial e ilusória da realidade, né? E aí acaba se baseando sempre nos fundamentos hegemônicos, né? Criam representações, criam ideias e fazem depois com que os indivíduos assumam normas de conduta, assumam modos de comportamento, dentro dos quais o indivíduo é levado a pensar, a se sentir, a agir, sempre da maneira que convém à classe dominante, à classe que detém o poder, né? Dessa forma, né, a ideologia vai forçando para que as pessoas acabem assumindo tarefas já pré-fixadas pela realidade social da qual estão inseridas. Então,
quando o indivíduo ele vem da periferia, né, ele já nasce marginalizado, a expectativa e toda a estrutura social o incita, né, o indica que ele deve assumir determinadas tarefas que já estão prefixadas para aquela classe social e para aquela cor de pele que ele possui. Então, se é menina, vai ser empregada doméstica, vai trabalhar no comércio. Se é menino, vai ser gari, ou vai entrar para o tráfico, ou vai ser jogador de futebol, ou vai cantar samba ou funk. Quer dizer, olha só o que a ideologia faz. E a gente introjeta, a gente aceita estas informações. Por quê? Porque nós todos somos... estamos dentro da nuvem da ideologia, estamos vivendo em conformidade com a ideologia, né? A ideologia, então, ela justifica essas diferenças e torna a vida dentro da sociedade mais coesa, garante, de algum modo, a coesão social. Ou porque as coisas são assim mesmo, ou porque está lhe faltando vontade, está lhe faltando mérito, você não estudou suficientemente, o filho do rico estudou mais que você, ainda que você tenha que ter trabalhado desde os seus 10 anos de idade, né? Não justifica você não ter conseguido a mesma nota que o outro. Não. Ou você pode dar uma outra explicação, não, isso é porque Deus quis assim. Né? Todas essas afirmações são ideológicas. Né? Já Marx tem uma frase famosa do Marx que ele diz: a religião é o ópio do povo. E com essa afirmação, o Marx queria dizer que também a religião é um instrumento ideológico que embriagava as classes sociais subalternas e os tornava então incapazes de perceber a grande pressão e o modo como a sociedade os tratava como subalternos, né, e como oprimidos. Tá? Vamos passar adiante. A ideologia não é uma mentira que a classe dominante inventa para subjugar a classe dominada, porque inclusive os que se beneficiam dos privilégios são impregnados por ela e também eles se convencem da verdade dessas ideias. Então, até quem é dominante, até quem desenvolve mais e mais informação que alimenta a grande nuvem da ideologia, também é dominado por ela, né? Também é oprimido por ela. Né? Mas acaba acreditando. Por quê? Porque é uma situação muito favorável, muito boa aquela situação. Não é verdade? Isso vai gerando uma condição de vida e de trabalho, né, que é o trabalho alienado. Eu coloquei aqui uma imagem interessante, que é a representação alegórica do mito de Sísifo. Sísifo que foi punido pelos deuses e deveria então eternamente levar a pedra até o alto da montanha para vê-la descer a montanha. E no dia seguinte, para que sobrevivesse, deveria continuar levando a pedra até o alto da montanha. O Sísifo não consegue se ver reconhecido no produto do seu trabalho. O trabalhador que não tem consciência, o trabalhador que não se vê como um ser humano sendo produzido a partir do seu trabalho, é o trabalhador alienado. O homem então se aliena do produto do seu trabalho e se aliena de si mesmo. A divisão social do trabalho, a sociedade de classes, a sociedade capitalista produz o homem alienado, que inclusive assim se torna praticamente incapaz de ascender ao esclarecimento que possibilitaria a verdadeira luta de classes e a revolução do proletariado. Os trabalhadores não têm consciência dessa exploração, são alienados, pois tudo funciona como se fosse natural. Isto ocorre porque no processo de trabalho capitalista, com a divisão social do trabalho, que era tão elogiada lá pelo Emile Durkheim, os trabalhadores não percebem que são os verdadeiros produtores da riqueza. Cada um só se vê fazendo uma pequena parte do processo, pouco entendendo do processo completo. Não entende que, como classe social, é quem produz toda a riqueza. E se vê pobre e miserável e acredita que é porque lhe faltou força de vontade, ou é porque assim Deus quis, ou é porque as coisas estão assim agora para todo mundo. Mas não percebe que um país como um todo é
é proprietário de uma riqueza tamanha que seria possível que todos trabalhassem menos e que todos vivessem uma forma mais digna de vida. Mas não, simplesmente existe dentro da estrutura uma condição que me coloca para trabalhar muito mais do que o meu corpo aguenta, tirando de mim a minha própria vitalidade. E eu aceito porque eu acredito que eu devo fazer essa pequena parte do processo de trabalho para manter a sociedade viva, feliz e satisfeita. Isso é realmente, né, uma absurdidade. Vamos aqui. Passei muito. Ok. A apropriação do objeto aparece como alienação, a tal ponto que quanto mais objetos o trabalhador produz, tanto menos pode possuir e tanto mais fica dominado pelo seu produto. O resultado disso, o resultado desta alienação é que o homem se torna estranho ao produto do seu trabalho. O homem aliena-se do próprio homem. Não se vê como classe social, não se entende como pertencente a um grupo de pessoas nas mesmas condições sociais. Acredita que por ter um trabalho diferente do outro, porque um é gari e o outro é marceneiro, eles não participam, eles não são membros de uma mesma classe social e não se vinculam, e não criam esta identidade de classes, né? Então isso vai gerando uma profunda degeneração da humanidade, porque o próprio comportamento do humano é um comportamento de mortificação. O trabalho se torna penoso, o trabalho se torna calculado, o trabalho se torna administrado, distanciado, o ser humano se torna individualista e incapaz de viver em harmonia com os outros seres humanos. Por quê? Porque dentro do sistema capitalista todos são adversários, porque impera a competitividade e tem a ideia de que esta competitividade, esta adversidade entre os seres humanos que vai garantir o desenvolvimento da sociedade, quando na verdade garante somente o desenvolvimento de novos produtos. Por quê? Porque os produtos devem ser desenvolvidos para se tornarem mais fetichizados. Cada novo produto ele deve possuir um valor novo para as sociedades e depois ele é descartado como um lixo, porque um novo produto virá a ser interessado. Quem garante a produção, né, dos produtos fetichizados é exatamente o trabalhador que se encontra na condição mais degenerada, mais degradada e mais miserável. Aquilo que já não tem mais valor para as classes superiores vai perdendo valor paulatinamente para tudo. Pare para pensar um pouco no quanto custa este relógio da fotografia. Um relógio Rolex, que custa muito dinheiro. As pessoas não percebem que aquilo ali é produto de trabalho humano e que o preço que se paga por aquele objeto ultrapassa drasticamente o valor do trabalho humano, tornando este objeto muito mais valioso do que aquilo que se paga pelo trabalho humano, tornando então este objeto mais valioso do que o ser humano. Na medida em que as mercadorias são fetichizadas e adquirem este valor e este poder que ultrapassa a sua produção e o seu valor intrínseco, por outro lado, consequentemente, o ser humano ele é reificado, o ser humano ele é coisificado, o ser humano ele se torna mercadoria e ele é vendido. O ser humano vale muito pouco porque é uma mercadoria com grande oferta e, em muitos aspectos, pouca demanda. Então vale pouco, portanto temos muitos seres humanos. Podemos fazer o que quisermos deles. Entendam que na época de Marx não existiam leis trabalhistas. E inclusive as leis trabalhistas que surgiram mais veemente no século XX foram com grande influxo do pensamento de Marx. E quando nós vemos, por exemplo, o trabalho infantil, nós vemos o resultado, né, de um processo de estratificação hediondo que existe no mundo.
enquanto alguns possuem muito, mas muito, muito além daquilo que necessitam para ter uma vida digna, outros não possuem nada. E se a gente for dizer que falta mérito porque trabalhou pouco, eu acredito que este garoto, com este instrumento de pegar carvão, tenha trabalhado muito mais do que muitas pessoas aqui agora assistindo esse vídeo, né? Que estão aqui confortáveis enquanto ele estava lá. Então, é a força do trabalho que garante a dignidade? O Marx diria que é uma estruturação social totalmente diferente desta na qual a gente se encontra. Enquanto não houvesse a revolução socialista, que traria para a economia a destituição dos meios de produção capitalistas, tornando esses meios de produção estatais, né, com o fim da propriedade privada, com a instituição da propriedade coletiva, né, com o fim da herança, você não poderia jamais sair dessa condição absurda do fetichismo da mercadoria que torna o ser humano reificado, coisificado. E depois, o socialismo tenderia para o fim do processo dialético da revolução, que seria o comunismo. Instauraria-se a ditadura do proletariado contra qualquer um que quisesse fazer retornar o capitalismo, que fosse a burguesia, os trabalhadores que estivessem influenciados pelas ideologias burguesas. A sociedade seria uma sociedade sem classes, sem Estado, sem governo. Ocorreria uma administração das coisas, uma sociedade comunal. Ninguém ia querer oprimir ninguém, porque ninguém é melhor que ninguém. Ninguém estaria superior aos outros. Seria o fim da história das sociedades de classes, das lutas de classes que marcaram a história da humanidade. Marx vai dizer que antes dele já existiam outros socialistas utópicos, mas o que ele propõe é um socialismo científico, um socialismo marcado pela análise científica e que ele não tinha como prever quando isso fosse acontecer. Uma coisa que eu gosto de perguntar é o seguinte: você que vive dentro do capitalismo, é possível que você goste muito. Você acha que o capitalismo é eterno, que o capitalismo vai durar para sempre? Se você perguntasse para um medieval que vivesse no século VIII depois de Cristo, se aquele regime social, econômico e político iria durar para sempre, talvez ele pensasse um pouco da mesma forma que você pensa, né? Eu te digo que um dia vai acabar. Quando será? Não temos como saber. Como será? Não temos como saber. Assim como Marx não tinha bola de cristal, nós também não possuímos. O fato é que o capitalismo já mudou muito. Talvez já não seja, certamente já não é mais aquele da época de Marx, mas em algum momento esta mudança será tão grande que já não poderíamos mais chamar de capitalismo. Talvez estejamos agora colocando em passo a revolução que Marx havia proposto, havia imaginado. Talvez sejamos um ponto inicial em algum momento dessa revolução, que talvez não seja violenta e que nem seja também repentina. Como eu disse lá antes, as revoluções elas podem acontecer de forma repentina ou de forma lenta, né? Muito tem se dito sobre o comunismo no mundo, sobre o socialismo no mundo. O fato é que, como Marx escreveu, como Marx pensou, não existiu no mundo, em nenhum lugar, uma sociedade comunista. Muito pelo contrário do que o Marx pressupunha de um comunismo no qual ocorresse paulatinamente a diminuição do poder do Estado sobre os seres humanos, o que nós podemos observar, por exemplo, na Revolução Soviética, no início do século XX, foi um crescimento absurdo do Estado e se tornou um totalitarismo. Isso também pode ser observado na Coreia do Norte, em alguns aspectos também em Cuba, na China, em qualquer outro dos outros países que tenham tentado revoluções socialistas. Debandou-se para um modelo político absolutamente diferente daquele que fora imaginado por Karl Marx. Fato é que, amado ou odiado, o Marx continua sendo uma das referências mais importantes do pensamento da história. E é por isso que vale sim conhecê-lo e respeitá-lo.
Talvez não concordar, talvez discordar e muito, mas conhecê-lo e respeitá-lo, eu acredito que é preponderante e importantíssimo. Eu gostaria de agradecer a você por ter assistido. Não se esqueça de deixar um like se gostou. Se for colocar o dislike, fala por quê. Se é por causa da minha fala, tô com a voz muito ruim, já são 1h30 da manhã. E pelo tempo que eu gastei nesta aula, já foi para 50 minutos, eu achei que foi até acelerado, porque costumo demorar umas 3 aulas para falar do Marx. Do mais, eu gostaria de agradecer mesmo. Se gostou, se inscreva no canal. Novamente eu repito, se não gostou, gente, fala por quê, para a gente melhorar os próximos vídeos, tá bom? Um abraço a todos, até mais, valeu, tchau, tchau.